para mais um Energy Hub do BBCE. Esse é o terceiro webinar que a gente faz. E para esse webinar a gente convidou alguns palestrantes importantes. A gente vai falar muito aqui da parte de supervisão e monitoramento de mercado, algo que é relativamente novo para o mercado de energia, que já é praticado há muito tempo pelo mercado financeiro. E a ideia desse webinar é justamente desmistificar um pouco, entender o que é essa chamada autorregulação de mercado, qual que é a atuação dessa área, como é que a gente, no BBCE, pretende atuar, essa é uma exigência regulatória, mas mais do que uma exigência, acho que é um aspecto importante para o desenvolvimento do mercado, de qualquer mercado, e, consequentemente, do nosso mercado de derivativos de energia. Aqui com a gente, já agradecendo a presença, a Marina Coppola, do escritório Yazbek Advogados, que também é membro do nosso Comitê de Supervisão e Monitoramento de Mercado, o Shediak, né, advogado reconhecido, participou do Conselho de Autorregulação da CETIP, enfim, depois eles vão se apresentar. Então, Juliana e Marina, muito obrigado aí pela presença de vocês, é uma honra estar com vocês aqui nesse webinar. Eu convidei também duas pessoas do BBCE, um é o César, que é o responsável pela parte jurídica e compliance, que vai dar todo o suporte para a área de supervisão e monitoramento de mercado, que é comandada pelo Gustavo Abud, que também vai poder se apresentar, ele com, provavelmente, muitos participantes desse mercado de energia vão conversar muito com ele sobre essa parte de monitoramento e como é que a gente pode aprimorar os nossos controles para um mercado cada vez mais transparente, desenvolvido e robusto. Então, essa é um pouco a ideia. Marina, se você puder começar se apresentando, vou pedir para cada um se apresentar, por gentileza, e depois a gente entra nas perguntas aqui. Enquanto isso, a gente pode receber as perguntas aqui via esse Q&A. Então, eu vou selecionando aqui as perguntas e, na medida do possível, a gente vai introduzindo as perguntas do público em geral para que todos respondam também. Então, é só começar com essa apresentação para todo mundo se conhecer. Marina, por favor. Tá ótimo. Bom, boa tarde, meu nome é Marina Coppola. Rato, obrigada pela breve apresentação, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, como o Rato falou, eu sou sócia de um escritório especializado em mercado de capitais e direitos societários chamado Yazbek Advogados. É um escritório especializado em assuntos regulatórios ligados à CVM. A gente vai falar um pouquinho sobre a CVM na sequência, e desde junho agora eu fui eleita membro do Comitê de Supervisão e Monitoramento da BBCE. Eu sou advogada, enfim, especializada em mercado de capitais e societário, e eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Rato? Obrigado, Marina. Shediak. Bom, primeiro agradeço o convite, César, Rato, Gustavo. A Marina esqueceu de dizer, ela disse que é advogada, mas ela esqueceu de dizer que ela é uma brilhante advogada, acho que ela não quis dizer isso, mas acho que digo eu então. Eu sou Julian Shediak, eu sou advogado, acho que é o que importa aqui, eu sou professor de Direito Societário e Regulação de Mercado de Capitais, da PUC-Rio há quase 30 anos. E acho que uma experiência, enfim, fiz muita coisa nessa minha vida, mas acho que uma experiência que acho que é relevante é que durante mais de 10 anos eu fui presidente do Conselho de Autorregulação da CETIP, que era, enfim, a única entidade em que nós tínhamos derivativos de balcão registrados de forma efetiva naquele momento, até a sua aquisição para a formação da B3. Acho que dessas minhas experiências, essa seria a mais relevante para falar aqui. Onde, aliás, conheci o Rato quando estava na CETIP. Obrigado, Julian. César? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rato, Julian, Marina, Gustavo, todos que estão nos assistindo. Eu sou o César, eu sou responsável pela área jurídica e, mais recentemente, também responsável pelo compliance da companhia. Estou desde o princípio, quando a gente começou com esse sonho de se tornar um balcão organizado, participei de todo o processo de desenvolvimento das atividades necessárias para atingir
essa expressiva vitória da companhia em ser aprovado pela CVM, e nesse caminho tive o prazer de conhecer o Carlos, tive o prazer de conhecer o Shediac, o Gustavo, e daqui eu acho que eu sou o que menos conhece e o que mais aprende dia a dia com cada um de vocês. E estou aqui para falar um pouco de compliance, que seria a primeira fila primeiro amparato aí para vocês se protegerem de toda a regulamentação que passam a existir sobre as atividades no balcão que a BBCE vai administrar. Obrigado, César. Abud? Bom, obrigado, Rato. Boa tarde aí a todos que estão assistindo a gente. Agradeço também a presença dos nossos convidados. Bom, meu nome é Gustavo Abud. Recentemente eu trabalhava na XP Investimentos, posteriormente vim assumir aqui a área de supervisão e monitoramento de mercado, aquela que a gente chama de SMM. Tenho experiência anterior com autorregulação, e também com controles específicos da segunda linha de defesa, com mais foco em tesouraria. E acho que é basicamente isso. Minha experiência profissional vem de controles, de monitoramento e também de supervisão. Obrigado, Abud. Eu vou começar aqui. Acho que é importante todo mundo, acho que tem muita gente aqui que não é do mercado financeiro, e talvez acho que seja importante a gente dar uma boa nivelada aqui sobre o que é. A gente fala muito de autorregulação, autorregulador, tem até uma audiência pública da CVM agora falando sobre isso. Enfim, eu acho que seria importante a gente, como primeira pergunta, eu vou pedir para a Marina, por favor, e o Shediac, ficar à vontade de complementar, para falar um pouco sobre o que é essa autorregulação, né? O que é a autorregulação e como que ela se insere na regulação de mercado, que eu acho que é um bom nivelamento para a gente começar depois a debater outras questões aqui importantes sobre o tema. Tá ótimo. Maria? Eu vou começar falando e, Juliana, depois, por favor, me interrompa quando você achar necessário e enfim, quando quiser. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás aqui, né, e conversar um pouquinho sobre esse passo tão importante que foi a aprovação que a BBCE obteve da CVM na semana passada. Na verdade, foram duas, que é a aprovação para atuar como um balcão e para atuar como uma entidade administradora de mercado organizado. O que isso quer dizer? Por que isso passou a ser exigido? Por que a gente não está lidando aqui, fazendo a interface diretamente com outro regulador, como a ANEEL, por exemplo, mas sim com a CVM? A partir do momento em que a BBCE decidiu que se tornaria um ambiente para negociação de derivativos, ela passou a precisar obter uma autorização de funcionamento da CVM. O que é a CVM? A CVM é o órgão regulador do mercado de capitais no Brasil. Ela surgiu lá na década de 70 e até hoje é quem tem a competência sobre o mercado de valores imobiliários. Por que a gente fica hoje debaixo também, além, enfim, da ANEEL, de outras autoridades da CVM? Porque os derivativos de energia que vão ser, a partir de agosto, negociados no BCE, são considerados valores imobiliários. Então, por conta disso, a competência da CVM acaba sendo atraída para a BBCE. Bom, a partir do momento em que se decidiu que nós viraríamos um balcão, a regulamentação da CVM, por sua vez, puxa algumas outras obrigações. E uma dessas obrigações é a obrigação de autorregulação. A autorregulação, ela e o Julian, que, enfim, é um gabaritado professor, sobre esses assuntos poderá falar um pouco mais, mas a autorregulação é uma das coisas mais antigas que existe. No mercado financeiro, ela enfim, ganhou muita proeminência, principalmente nas últimas décadas, mas ela existe desde que o comércio organizado basicamente começou a funcionar, porque é a capacidade dos participantes de efetivamente se regularem e se supervisionarem de acordo com um conjunto mínimo ali
de regras. No mercado financeiro, ela acabou adquirindo algumas características um pouco específicas, né? E a gente vai falar um pouco mais disso, porque acabou que algumas salvaguardas precisaram ser criadas, mas o fato é que ela não é nada além disso. É a capacidade dos participantes de se autoimporem algumas regras e passarem a se supervisionar e monitorar ali a conduta de acordo com esse conjunto normativo, digamos assim. Quando a BBCE foi autorizada pela CVM na semana passada, ela passou a precisar ter uma estrutura de autorregulação. E essa estrutura de autorregulação, ela tem algumas características que a CVM exige. O Abud vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ela tem 3 coisas principais que a gente pode começar falando. Uma é uma área de autorregulação, que é uma área que vai ser responsável por 3 coisas principais, que é editar normas, auditar participantes. Eu acho que essa é uma questão importante que vocês podem ter dúvidas, e formular ali processos de natureza sancionadora que surgem quando tem um descumprimento, seja de uma regra da CVM, uma regra de mercado, ou uma própria regra da BBCE. A estrutura de autorregulação, ela também tem um diretor de autorregulação, que no caso é o Abud, com o qual vocês vão falar na sequência, e ela tem também, no caso da BBCE, um comitê, que é um comitê independente que vai interagir com o Abud, com a área de autorregulação, mas de forma muito importante vai ser a instância que vai julgar a conduta dos participantes. Por que esses elementos são muito importantes? Porque tem 2 coisas que... 2 princípios que regem o que deve ser a autorregulação para a CVM, que é a autonomia e a independência. E junto com alguns outros elementos, esse conjunto de estruturas que a BBCE passou a adquirir e sobre a qual a gente vai falar em mais detalhe na sequência, asseguram que a autorregulação da BBCE vai funcionar de uma forma independente e autônoma dos seus membros. Juliana, você quer complementar? Acho que eu falei demais. Nada, você falou ótimo. Eu vou complementar basicamente 2 coisas, né? Uma é falar um pouquinho sobre o que eu chamo de... Bom, primeiro eu quero dar os parabéns, e aí eu me permito fazer isso na pessoa do Rato e do César, pela BBCE ter sido a única entidade na vigência da atual instrução CVM 461 a conseguir obter um registro para ser mercado de balcão, mercado de bolsa. Não, nós estamos falando de um grande feito, né? Não parece, mas é um grande feito. A regra é uma regra, uma regra que foi muito bem feita, na minha opinião. A regra foi construída e elaborada numa época em que a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado era conduzida por uma pessoa extremamente competente, mas as circunstâncias do mercado tornaram muito difícil a criação de novas entidades no Brasil, além da então CETIP, da Bolsa e agora a junção das 2 AB3. Então, conseguir formar uma entidade dessas no Brasil hoje é um grande feito. E eu queria pessoalmente, publicamente, parabenizar o Rato e o César, que foram quem mais colocaram a mão na massa aí. Dito isso, para acrescentar o que a Marina falou, existem 2 tipos de autorregulação, né? A autorregulação voluntária e aquela que é decorrente de lei. Então, a autorregulação decorrente de lei, que é o caso aqui. A CVM não tem a opção de não exigir uma autorregulação numa entidade de mercado. A lei diz que para que você crie uma entidade de balcão, uma entidade de bolsa, você precisa ter uma área de autorregulação. Então, essa é uma demanda legal. E existe a autorregulação voluntária, que é a autorregulação em que os agentes de mercado se organizam para fazê-la
independentemente de uma exigência legal. Os dois casos mais relevantes e importantes de autorregulação no mercado brasileiro são um caso de autorregulação decorrente de lei, que é a BSM, que é o autorregulador que autorregula as operações da B3, e a Ambima, que é um autorregulador que muitos das senhoras e dos senhores devem conhecer, que tratam de outras questões relativas ao mercado. Para mim, e acho que a grande importância e o grande desafio, né, foi um desafio conseguir autorização. Agora, o grande desafio é transformar essa autorização naquilo que se pretende que o BBSE seja, nessa grande entidade que passa agora a atuar também no mercado de capitais. Eu costumo chamar a autorregulação, eu costumo dizer que a autorregulação ela quando é bem feita, ela gera um ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso da autorregulação? É aquela que, quanto mais credibilidade a entidade de autorregulação tem, mais confiança tanto o mercado quanto o regulador estatal passam a ter nessa entidade de autorregulação. Isso faz com que os agentes de mercado respeitem mais os posicionamentos, as instruções e o próprio funcionamento da autorregulação. Isso faz com que o regulador estatal não necessite intervir na atividade de supervisão, uma vez que ele considera aquela autorregulação adequada e suficiente. Uma autorregulação voluntária, como a autorregulação da Ambima, ela existe exclusivamente em função desse ciclo virtuoso. Se os agentes de mercado não vissem valor na Ambima e se a CVM não reconhecesse valor na Ambima, provavelmente ela não existiria mais, né? E ela tem todo um histórico. Ela começou como Ambid, em separado tinha Andima, num determinado juntaram as duas para se formar a Ambima. Mas esse desafio ele é diferente para o autorregulador decorrente de lei, porque o autorregulador decorrente de lei porque ele existe independentemente da confiança do mercado, né? Independentemente do mercado estar ou não estar confiante e satisfeito com a atuação do autorregulador, é preciso que ela exista, que a autorregulação exista. Se essa autorregulação se afasta dos regulados, ela no mundo real ela deixa de ser autorregulação, né? Porque o que deveria diferir a autorregulação do regulador estatal é justamente a proximidade que o autorregulador tem dos autorregulados. A compreensão do funcionamento daquele mercado, dos sistemas, das necessidades. Eu costumo fazer uma pirâmide, né, em que embaixo tem o regulado e em cima na pirâmide tem a Constituição. Aí embaixo na pirâmide, mais perto do regulado, você tem o autorregulador. Depois, no nível acima, você tem o regulador estatal. Depois você tem as leis, depois você tem a Constituição. E eu costumo colocar o regulado embaixo esmagado, coitado, porque é ele que paga a conta disso tudo que está aqui em cima, quem paga é o regulado, né? Mas a verdade é que só faz sentido você ter essa nova, aquele andar da autorregulação, se ela for diferente da regulação. E para ela ser diferente da regulação, ela precisa estar mais próximo dos regulados, ela precisa entender melhor os regulados. E ela não precisa, ela precisa ser independente, ser séria, porque se ela não for independente e séria, o regulador estatal não vai dar valor àquela autorregulação e vai interferir. Então, eu não estou dizendo aqui que a proximidade do regulado signifique não fazer o seu trabalho. Fique entendido. A autorregulação ela tem que ser eficiente, independente, competente, séria. E, obviamente, que tendo a Marina e o Abud, a autorregulação com o apoio do César, a autorregulação da BBCE será isso tudo. Mas ela precisa sempre estar olhando e entendendo as demandas e as necessidades do autorregulado. Porque esse é o benefício, por isso que ela é a autorregulação. Se ela não tem a participação do mercado, se ela não tem o entendimento do mercado, se ela não tem uma influência positiva do mercado, ela não é autorregulação. Ela vira o que eu chamo de terceirização da regulação, que é o seguinte:
O regulador estatal não tem dinheiro, precisa gastar dinheiro em outras coisas mais importantes, tá? Acho que muita gente concordará com essa minha frase. Então, terceiriza a regulação para uma entidade para ficar fazendo aquilo que o regulador estatal deveria estar fazendo. Se for isso, não é autorregulação. É uma regulação privada, é uma coisa que, na minha concepção, não funciona. Eu acho que os nossos autorreguladores têm isso, essa compreensão. Eu tenho absoluta convicção. Bom, a Anbima, sem nenhuma dúvida, a BSM tem essa compreensão também. Esse é o objetivo da BSM, acho que, especialmente no seu Conselho de Autorregulação, a BSM entende isso e busca isso. Mas eu acho que agora temos o jeito BBCE. Né? Acho que o BBCE pode ser um marco em conseguir fazer isso de uma outra forma, de uma forma muito competente e muito séria. E é isso que a gente torce e a gente acha que vai ser um grande exemplo para o futuro, se a gente conseguir que o BBCE faça tudo o que está prevendo fazer, e não há razão nenhuma para a gente não acreditar que isso seja possível. Também fui muito longo aqui. Não, imagina, foi ótimo. Acho que me deu um gancho, acho que é importante pegar o gancho que você falou e passar a palavra para o Abud, porque desde o começo, quando a gente conversou, Abud, e desde a tua contratação, a gente falava muito sobre isso, né? Sobre o papel do autorregulador, não ser um substituto do regulador, e sim, pelo contrário, um amortecedor dos impactos da regulação e antecipar questões regulatórias antes que o regulador venha, né? Então, queria passar a palavra para você, falar um pouquinho desse papel de atuação. Você trabalhou na BSM também, mas acho que fala um pouquinho dessa importância do autorregulador, nesse sentido que o Chidiac bem colocou, né? Que é a importância do autorregulador para o próprio mercado, né? E não apenas para o regulador, né? Exato, Rato. Eu gosto muito de uma frase que a autorregulação não é regulação, né? E desse ponto de vista, acho que acredito que o diálogo é um dos pontos mais importantes para a autorregulação se aproximar do mercado. Então, eu já tive a experiência, tive o prazer de tanto trabalhar na BSM, quanto trabalhar no mercado e tentar entender esses dois lados, né? E hoje eu acho que uma das palavras-chave para qualquer autorregulação, conseguir promover um mercado com a maior transparência, com um alto nível de controle, né? Ou seja, exigir o que de fato o participante tem condições de fazer e ensinar ele também a fazer o que é necessário ser feito, né? Como eu falei, acho que o diálogo é um ponto extremamente importante. A SMM vai se aproximar, sim, de todos os participantes. Então, a ideia é que a gente possa ter um diálogo extremamente aberto, um diálogo em que, se houver dúvidas, um diálogo onde, se houver qualquer tipo de questionamento, não vai ser tratado do ponto de vista de erro ou de acerto, e sim de ajudar o mercado, contribuir nesse mercado o máximo que a gente conseguir, para que todos consigam crescer no seu âmbito de controle e de negócio também, né? É muito importante a gente ter em mente que, em alguns cenários, será necessário olhar o nosso regulamento, né? E entender, será que esse regulamento, do ponto de vista de negócio e de regulador, está fazendo sentido, né? Acho que é importante lembrar que esse é um ponto importante para a SMM, que é a eficiência com relação à intersecção entre regulador e negócio, vai trazer para a nossa autorregulação aqui o reconhecimento necessário para continuar seguindo nesse grande desafio, né? Eu queria ressaltar também aqui o que o Chidiac falou, o ineditismo com relação a ter uma oportunidade de começar uma autorregulação exatamente quando a plataforma está em teste, né? Então, a gente consegue, todos começam da mesma linha de largada. Isso eu acho, isso é inédito do ponto de vista de autorregulação. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com o mercado, inclusive até antes do evento, antes da plataforma ficar no ar, para continuar ajudando e contribuindo, removendo qualquer tipo de dúvida ou respondendo a todo tipo de questionamento relacionado ao nosso ambiente de derivativos. Acho que é isso. Legal, Marina, acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho também sobre esse tema. Você está no nosso comitê, mas acho que você tem uma visão boa também, porque você também estava do lado de lá, né, do lado da CVM. Então, se você puder complementar, aí te agradeço.
Eu acho que vale a pena também dar alguns exemplos mais práticos para quem estiver assistindo de como vai funcionar essa autorregulação, o dia a dia da autorregulação. E, Abud, aí eu pediria para você também me interromper, mas eu vou falar um pouquinho do comitê, e aí, Abud, acho que você pode falar também um pouco do dia a dia de auditoria de participante, o tipo de controle que vocês vão fazer. Mas, basicamente, como o Julian falou, a lei e a regulamentação da CVM exige que a BBCE tenha essa estrutura de autorregulação. Basicamente, o que a área do Abud vai fazer a partir do momento em que essa plataforma começar a funcionar, vai ser a supervisão ali das atividades dos participantes da plataforma. Ele vai fazer isso de algumas formas, eu vou falar de uma delas, que é ali o monitoramento das condutas e do que ele pode resultar, né? Vamos supor que o Abud ali no exercício das suas atividades se depare com algum tipo de conduta que na negociação dos derivativos que lhe pareça um pouco esquisita ou suspeita, né? O que é esperado da área do Abud, eles estão preparados e mais do que qualificados para fazer, é começar na sequência enfim, desenvolver um questionamento ali com o participante, né? Enviando ofícios, interagindo, por que isso foi assim, por que isso foi assado, e como o Abud e o Rato disseram, sempre de uma forma ainda bastante com bastante transparência, porque a gente está falando mesmo de uma plataforma que é inédita, está saindo do zero, mas essa interação ela tende a ocorrer. Se o Abud, nessas interações, chegar à conclusão que aconteceu alguma coisa de impróprio ou inadequado, alguma violação, seja de uma regra do BBCE, seja da lei ou da regulamentação da CVM, o que o Abud vai fazer é instruir um processo sancionador. É um processo contra o participante, o operador, enfim, quem estiver ali envolvido na conduta que se entendeu como inadequada, né? E é nesse momento que o comitê entra em ação para assegurar que existe um princípio muito básico para quem não é advogado, para quem é advogado, mas que não é muito intuitivo necessariamente, que quem elabora a acusação ou instrui o processo não deve ser a mesma pessoa que vai julgar se aquilo é de fato inadequado ou não. E nesse ponto... O Supremo não concorda 100% com isso, não. Mas quando eu falei... Aí, quando eu falei, assim, eu percebi que não deveria, mas podia ser uma afirmação um pouco polêmica, mas o fato é que instituiu-se de uma forma super adequada pela área de autorregulação essa separação entre quem analisa a conduta e quem efetivamente vai julgar se ela é inadequada ou não. E é nesse ponto que o comitê, eu acho que vai exercer a sua atribuição mais importante, que vai ser justamente ali, a pegar esse processo, analisar essa conduta e ver se de fato houve algo de inadequado ou não. Mas não é só isso que eu acho que a autorregulação envolve, né? Ela envolve a elaboração, enfim, de regras para funcionamento, que essas sim eu acho que tendem a ser bastante dialogadas e vão depender muito da expectativa e do dia a dia ali do funcionamento da plataforma, a interação para tirar dúvidas, esclarecer pontos. E existe também um outro elemento da autorregulação, que, como o Julian bem destacou aqui, a gente está lidando com uma autorregulação que é imposta pela lei, que é a própria interação da área do Abud com a CVM, né? Periodicamente, enviando relatórios e efetivamente reportando como tem se dado o funcionamento da plataforma e dos participantes. Eu posso fazer um pequeno acréscimo em relação ao que a Claro. Marina falou?
Uma coisa que eu acho que é muito importante os participantes entenderem é o seguinte: qual é o grande benefício da autorregulação? O autorregulador, o regulado, a pessoa que está sujeita à autorregulação, não deve nunca ser e nunca será, no caso, imagino eu, do BBCE, surpreendida. O que eu estou querendo dizer com isso? A autorregulação ela tem um papel de ensinar, de explicar, especialmente aqui que nós estamos falando de mercado de balcão, né? Mercado de registro. Eu reconheço que na BSM, na Bolsa, a coisa é um pouco diferente em muitas situações. Mas aqui, como era na CETIP, o autorregulador ele tem que estar disponível e presente ao mercado, como, por exemplo, fazendo webinars e treinamentos, mas também no 1 a 1, para que o regulado, aquele que está sujeito à autorregulação, entenda, aprenda o que tem que fazer. O acesso tem que ser absoluto. Todos têm que ter acesso ao regulador, ao autorregulador. Todos têm que poder falar com o time do Abud. Todos têm que ter condições de saber o que estão fazendo. Agora, se informado, sabendo exatamente como funciona, para que serve, de que jeito deixar de cumprir a norma, aí é função da área de supervisão e da área de autorregulação de tomar as providências. E essas providências serão tomadas pela área de autorregulação, mas também serão informadas à CVM. A CVM, como disse a Marina, ela se reunirá mensalmente com a área de autorregulação e ela terá relatórios de tudo que está acontecendo. Ela tem que fazer isso. A lei, ou melhor dizendo, a própria norma dela exige isso. Então, mas eu acho que esse é o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O autorregulado, no Brasil, às vezes, com alguma frequência, eu diria, pela quantidade de normas e pela confusão que é o nosso sistema, e não só no Brasil, mas talvez no Brasil um pouco mais do que na média, a gente muitas vezes se surpreende com algum tipo de procedimento, de processo, de reclamação. Na autorregulação isso não deverá acontecer, ou não deveria acontecer. Os agentes de mercado têm que estar absolutamente cientes. Olha, eu agora não sou mais apenas um comercializador de energia, por exemplo. Eu também opero em derivativos. Isso mudou. Eu agora saí isso aqui, que era regulado pela ANEEL, agora eu estou sujeito à competência, como disse a Marina, da CVM. Então, e questões de lavagem de dinheiro, tanto vai ter, enfim, tem 1000 questões que entram na hora que você está regulado no mercado, na hora que você passa a operar em derivativos, tem 1000 questões que passam a aparecer e surgir. A área de autorregulação está ali para ajudar todo mundo a entender, para ajudar todo mundo a operar, para ajudar a tudo como fazer. Uma vez que não faça, aí também que não se venha achar que não terá consequência. Porque sim, para que a autorregulação funcione, para que a autorregulação ganhe a credibilidade que ela precisa ganhar para ela ser boa para o mercado, ela vai ter que tomar providências sempre que os regulados agirem fora dos parâmetros que a legislação permite. Acho que esse é um ponto importante, que é a grande diferença. Esse acesso, essa proximidade do autorregulador é o que torna, na minha concepção, eu que sou um crente nos benefícios da autorregulação, é o que torna a autorregulação mais eficiente. Era só isso que eu queria acrescentar ao que a Marina falou, Rato. Não, acho que está certíssimo. Desculpa, Rato, te interromper. E eu acho que só para reforçar, enfim, todas as regras que regem o funcionamento da área de autorregulação, o Abud tem amplos meios de fazer essa interação da forma mais adequada possível, mandando cartas para os participantes. Obviamente, eu dei o exemplo do processo, mas deixei claro que existem outras coisas. Eu acho que o Abud vai poder interagir com vocês tanto nas auditorias, né, que vão acontecer, dependendo de determinados critérios e tudo mais, mas no próprio dia a dia mesmo, enviando cartas, questionamentos, esclarecendo o caminho para o processo, numa autorregulação que funciona de fato, ele deve ser longo, né? Ele tem ali todo a não ser que a gente esteja falando de algo que seja realmente muito fora do esperado, ele deveria ser ali uma construção, né, até se chegar
se chega nele. Então, eu acho que o Abud tem todo um ferramental que ele precisa do ponto de vista ali nas próprias regras de funcionamento da área dele para fazer essas interações da melhor forma possível. Exato. Abud, só posso, desculpa, Claro. você já mata aqui tem duas perguntas aqui. Primeiro, pedir para o pessoal aí, quem tiver pergunta, pode mandar no ferramenta aqui de Q&A, que a gente vai tentando colocar aqui ao longo da apresentação. E aí, acho que você respondendo, você vai entrar em duas questões que acho que são importantes aqui, que eu vou já de repassar, que é quão rápida é a punição de um participante que está operando com posições excessivas no mercado, muita concentração em um produto, por exemplo. Acho que você pode dar alguns exemplos de situações que eventualmente serão observadas, né? Em que casos, e a segunda pergunta, até da mesma pessoa, mas tem a ver, em que casos a punição pode chegar à suspensão do mercado, né? Então, se você, acho que podia citar alguns exemplos até da tua própria experiência e como que isso vai se dar ao longo do tempo, e reforçando o que o Shediac falou, realmente, assim, o que a gente quer dentro do BPCE é que exista um trabalho, esse trabalho da autorregulação seja pró-mercado, né? É lógico que uma punição vai ser boa para o mercado, né? Que se tiver alguém fugindo da regra, você ter que aplicar uma penalidade vai ser bom para o próprio mercado. Então, acho que esse é o papel principal. E a questão que a Marina colocou, para isso que a área de autorregulação, a área do Abud, a área de supervisão e monitoramento de mercado, tem um orçamento próprio, né? Para que justamente possa fazer tudo o que é necessário para poder atuar no mercado, né? Então, só complementar e pedir para você endereçar essas duas questões na tua colocação, Abud. Obrigado. Ótimo. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Mas, enfim, em casos de punição, pode chegar a suspensão no mercado, sendo bastante objetivo, sim. Tá? A gente poderia suspender a atuação do participante no BPCE. E a primeira pergunta, eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu já vi no mercado e o tempo de atuação disso. Então, vou dar um exemplo, né? O cliente X tem uma posição significativa em determinado vencimento, né? E ele está exposto a essa posição. A gente tem os algoritmos aqui da SMM que conseguem olhar se aquela exposição que está acontecendo naquele momento em tempo real é relacionada a um evento que está acontecendo nas operações do BPCE. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se em algum momento a exposição que ele tem, né, e versus o que ele está operando, a gente percebe que existe operações ali com o intuito de manipular o preço a favor dele, ou seja, que reduz a exposição dele, né, a gente vai questionar esse tipo de situação. Quero deixar claro aqui um ponto. Os nossos questionamentos, eles não são, como eu posso dizer, acusações diretas. Assim. A gente não está querendo dizer que ele fez de fato algo errado. A gente sempre vai abordar, porque a gente precisa saber, por exemplo, o fundamento econômico daquelas operações dado a exposição dele. Ou que a gente precisa esclarecer isso, inclusive, para poder ficar transparente para todo mundo o que eram aquelas operações. Então, é muito importante todos saberem que as perguntas que a SMM faz é para trazer a transparência necessária para o mercado do BPCE. Né? Acho que esse é um ponto importante. Sobre tempo, né? Quanto tempo demora para a gente analisar uma situação dessa? Eu posso te dizer que conforme a gravidade da situação, isso pode demorar 2, 3 dias. Né? Então, vamos para uma situação onde a gente entenda que é gritante no mercado e a autorregulação precisa dar uma resposta, então isso vai ser com certeza o mais rápido possível. Né? E também é importante lembrar que em uma situação que a SMM vai encaminhar isso para o comitê de supervisão, né? A gente também tem a possibilidade de realizar uma reunião extraordinária com o comitê de supervisão de mercado, que a gente chama de CSMM, né? E encaminhar esse evento para eles. Então, o tempo está muito relacionado ao tamanho da gravidade também, a gente pode trabalhar com isso, né? Então, a gente identifica uma situação, a gente entende que essa situação é gritante ou que prejudicou o mercado inteiro com aquele movimento e seguir com um reporte, tanto para questionar o participante quanto para enviar isso para a CSMM. Posso complementar? Opa, desculpa. Por favor. Não, por pode favor, falar, Marina. Juliano, por favor, imagina.
Não, eu só queria... Desculpa. Por favor, vai você. Marina, por favor. Eu só queria falar uma coisa muito rapidinha, que na verdade, no que diz respeito ao comitê, traçando um paralelo com a CVM, o Rodrigo falou em suspensão. Na verdade, a gente tem um cardápio ali de coisas que podem, se o assunto chegar ao comitê, que podem resultar, tipos de sanção diferentes. Tipicamente, quando a gente está falando de uma primeira situação em que a conduta aparece para quem está julgando, a não ser que você esteja falando de algo que seja realmente muito fora do esperado, o mais comum é que se proceda com uma advertência ou potencialmente uma multa. A suspensão dificilmente é a primeira sanção que se opta em aplicar, né? Mas, de novo, acho que as regras do BBC são robustas o suficiente e contêm ali diversas alternativas para justamente poder, no caso a caso, se aplicar aquela sanção que faz mais sentido. Então, não necessariamente a única punição será a suspensão de cara. Eu queria lembrar uma coisa rapidamente, que é o seguinte: ao contrário do que acontece em bolsa, em balcão, normalmente, aquilo que se faz que não deveria ter sido feito, você consegue reverter. Isso é incomum em bolsa. Em bolsa, fez, está feito. Em balcão, sempre que você, com a área de supervisão, apura com rapidez e capacidade o que aconteceu, você pode desfazer a operação, você tem várias coisas que você pode fazer. Então, a minha experiência na CETIP era de que 99,9% dos casos se resolviam por termo de compromisso. Ou seja, para que o processo não avançasse, ou mesmo para que o processo não iniciasse, o participante reconhecia o equívoco, eram tomadas providências para resolver, reconhecia não legalmente, assim, ajustava aquela conduta e tomava fazia um termo de compromisso em que basicamente pagava um determinado valor e se comprometia a adotar procedimentos para que aquilo não acontecesse mais. Posso dizer que no período que estive na CETIP, quase todos os casos resolviam assim. Então, claro que sempre teve o caso raro da pessoa que era reincidente, da pessoa que, enfim, não levava aquilo muito a sério, e essa pessoa acabava tendo alguma consequência. Mas 99,9% das vezes, a grande esmagadora maioria das vezes, as coisas se resolviam dessa forma. Se vocês me perguntam, a minha recomendação, a Marina, a Gustavo, quem estiver trabalhando nessa área, é que, sinceramente, deem preferência a esse tipo de conduta, porque resolve mais rápido, corrige e, obviamente, ensina e mostra ao mercado o que está acontecendo. É minha opinião pessoal. Pegando o teu gancho, Julian, e é de suma importância, principalmente para o nosso mercado, né? Exatamente essa questão educacional, é que os controles dos clientes participantes aqui da BBC sejam aperfeiçoados, né? Tudo isso vai ser possível, essa postura da autorregulação vai ser possível na medida em que também os nossos clientes evoluírem. Tendo matriz de acesso, controle de processos desenvolvidos dentro dos clientes, porque é isso que vai facilitar o trabalho da autorregulação em ter um desenvolvimento educativo, capaz de contribuir para o desenvolvimento do mercado como todo. Só vai ser possível se também os nossos clientes evoluírem, né? Criando um departamento de compliance, que é esse departamento que vai ser o cara que vai ter muita proximidade com a autorregulação, e é isso que vai fazer a evolução do mercado, né? César, eu queria continuar com você aí, falar justamente disso, né? A gente, como você falou, o compliance é a primeira linha de defesa nossa, e a gente está constituindo essa área agora, né? Quer dizer, a BBC não tinha essa área antes, dentro desse processo de se tornar, não só a questão regulatória, porque acho que é importante isso, quer dizer, não é só porque a CVM está exigindo, né? De fato, a gente acredita que o desenvolvimento do mercado passa por essas questões, né? A CVM exigia uma consequência da norma, mas é importante para a gente quer operar no mercado cada vez mais
transparente, regulado, robusto, porque é aí que a gente acredita que realmente o mercado se desenvolve. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da constituição dessa área. Talvez seja uma área que tenha menos interação com o público externo, mas ainda assim é uma área que pode até ter uma interação no sentido de benchmark com outras casas que queiram montar áreas parecidas, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa área e a importância dessa área também para o Abud, né? Porque também vai ser, do lado jurídico, também vai ser uma relação grande, né? A questão do compliance, ele durante muito tempo ele foi visto como o xerife da empresa, né? E isso foi muito negativo, principalmente para a liberdade. Mas eu tenho uma opinião de que ele reforça a possibilidade de você agir com mais transparência e tranquilidade, sabendo exatamente quem que foi o teu colaborador que fez aquela atitude, se ele possuía aquela competência, e aí você determina a responsabilidade de cada um, e isso facilita em eventuais questionamentos, seja da autorregulação ou seja do poder público mesmo. Então, independentemente, como você colocou, Carlos, da CVM exigir a existência desse departamento dentro da BBCE, ele veio em boa hora para a gente demonstrar toda a transparência que o BBCE possui, né? Seja internamente, a gente já conseguiu grandes avanços nessa parte dentro da empresa, mas eu acho que cada vez mais fica se o trabalho for muito bem feito, a gente demonstra externamente, para o público externo, seja para cliente ou seja para o mercado como um todo, para a CVM, que a empresa possui toda decisão que é tomada pela empresa, ela fica clara e transparente, ela não fica sujeita a subjetivismo de alguém, não. A decisão de partir para esse caminho está aqui, está todo o processo desenhado, foi tudo demonstrado claramente, seja para acionista ou para o mercado. E isso reflete muito na necessidade das nossas comercializadoras, que já são nossas clientes, para interagir junto à autorregulação. Porque eventuais falhas, todo mundo está sujeito, mas essas falhas demonstradas em processos, em documentação razoável e capaz de garantir que o erro foi um erro e não foi uma tentativa de burla à lei, né? Eu acho que isso daria segurança para a autorregulação ter esse papel de educação e para nós também, como administradores do mercado, de mostrar que o mercado está preparado para essa evolução, o mercado está preparado para dar o passo seguinte, o mercado vai pegar e temos todos o caminho próspero aí para nós, né, Carlos? Obrigado, César. Eu vou responder uma pergunta aqui do Tiago, e depois eu vou passar para o tema de autorregulação e audiência pública. Então, tem uma pergunta aqui também da Aline sobre isso. Então, a gente vai passar já para esse tema, mas só respondendo aqui o Tiago, as questões das regras de mercado derivativo, sim, a gente tem os manuais aprovados já pela CVM, temos o manual operacional, o cronograma é lançar para o mercado a plataforma de derivativos agora em julho, em período de testes, e dependendo do resultado dos testes, a gente tem expectativa de lançar live em agosto. Então, uma comercializadora ou um banco que quer começar a operar, sim, tem que entrar aqui pelo processo normal do comercial, entrar em contato com a nossa área comercial, o Márcio, acho que alguns de vocês conhecem, mas também tem o contato no nosso site para a gente dar o processo de andamento no cadastro e depois disponibilizar todos esses manuais de operação da plataforma. Então, só fazendo esse adendo aqui. E aí, só perguntar, então, só lembrar aqui que esse webinar está sendo gravado, então, estará disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser rever ou quem não, eventualmente, conhecer alguém que não pôde participar. Eu queria, então, falar dessa questão de autorregulação, autorregulação própria, autorregulação independente. Tem uma outra pergunta aqui sobre autorregulação privada, autorregulação única. Então, eu queria passar a palavra aí para o Shediac, falar um pouquinho da opinião dele sobre essa questão de autorregulação. E depois, Marina, se você puder também dar a sua opinião, acho que como duas pessoas de fora, como que vocês estão enxergando isso, eu agradeço, tá? Shediac está aí ou caiu?
Eu estava no mudo, desculpe. Bom, primeiro, ainda bem que eu falei bem dos membros do Conselho de Autorregulação da BSM, né? Porque a Aline, que está perguntando, é membro, talvez uma das mais brilhantes. E da 461. Pois é, eu também falei bem da 461, graças a Deus. Então, ainda bem, porque a última coisa que eu queria na vida é falar mal da Aline. Eu posso falar mal de muita coisa, mas da Aline eu não falo, não. Pode ficar tranquilo, também não falo. Mas, enfim, sendo aqui o objetivo, ela pergunta a posição da BBCE sobre a autorregulação. Acho que eu me permito dizer que a posição da BBCE é contrária à autorregulação única. Acho até que a BBCE pretende, né, César, se manifestar contrariamente à autorregulação única na audiência pública da 461, e pelos motivos mais variados. Eu sou contra a autorregulação única, em princípio, e sou contra a autorregulação única, em especial no Brasil. Por que eu sou contra a autorregulação única? Eu acho que o autorregulador deve estar submetido a um teste de legitimidade. E o teste de legitimidade só existe com concorrência. Na hora que você impõe um autorregulador único, esse autorregulador vai acabar virando, na minha concepção, um regulador privado. Não vai ser um autorregulador, não vai ser uma entidade que vai estar fazendo esse caminho que eu, no início, disse que acho que é o caminho que o autorregulador tem que fazer, que é uma coisa diferente do regulador, ainda que muito importante, ainda que tome medidas drásticas quando precise tomar, deve ser algo mais próximo do regulado, não deve ser uma coisa tão distante. A tendência do autorregulador único, na minha concepção, é virar uma extensão, um longa-manos, é uma terceirização da regulação estatal. Essa é a minha concepção pessoal. Eu sei que a Marina, filosoficamente, tem algumas questões e algumas posições diferentes, como, aliás, muita gente boa tem, que eu respeito. No Brasil, em particular, eu acho que não é a nossa tradição. Eu acho que nós precisamos ter essa possibilidade de ter vários autorreguladores. E, na minha concepção pessoal, a proposta na 461 de ter uma autorregulação única é ilegal. Acho que eles não se preocuparam em olhar, como, aliás, pouca gente tem se preocupado, em olhar a Lei de Liberdade Econômica. Eu acho que não há nenhuma justificativa, sob o ponto de vista concorrencial, para que você permita ter um único regulador, um único autorregulador. A crítica a essa minha posição, essa é a crítica que é justa, é que isso poderia levar a uma corrida para o pior, né? Ou seja, se você tem vários autorreguladores concorrendo entre si, que os agentes de mercado escolheriam sempre o autorregulador que fosse, mais parceiro, companheiro e menos preocupado com a efetiva regulação. Existe, inclusive, um estudo da IOSCO que fala sobre isso. Eu não concordo, é uma questão filosófica. Eu acho que isso é uma visão muito equivocada do papel do mercado, uma visão muito equivocada do papel dos agentes de mercado. Na média, os agentes de mercado tendem a preferir ambientes positivos, de modo a evitar que eles sejam prejudicados no futuro. Eu acho que o agente de mercado nem vai querer ter uma autorregulação que seja inviável para o funcionamento do mercado, nem vai querer ter uma autorregulação que não o proteja quando ele estiver na ponta que merece ou pretende ser protegida. Eu realmente acredito nisso e acho que a competição gera, ao final, esse tipo de resultado. Então, por essas razões, em resumo, eu sou absolutamente contrário a uma autorregulação única ou uma terceirização da regulação. Acho que nós devemos ter um conjunto de autorreguladores que podem, cada um, agir do seu jeito, da sua forma. E claro que se o mercado, esse é um ponto importante, se o mercado, não por imposição regulatória, mas por tendência, resolver prestigiar um autorregulador para que esse autorregulador se torne um autorregulador na prática único, não que não possa surgir outro por lei ou por norma, mas porque esse autorregulador ganhou essa legitimidade, aí, obviamente, eu não tenho problema nenhum com isso. E aí ele estará sempre, esse autorregulador, sujeito
ao teste de um eventual novo entrante que queira passar a fazer a regulação, ou, perdão, a autorregulação de outra forma. Essa é a minha posição pessoal, que eu sei que, em grande parte, é a mesma posição que será manifestada pelo BBCE. Eu vou, antes de falar um pouquinho da nossa posição, eu vou falar depois para o César comentar um pouco, mas eu queria ouvir a Marina, pelo menos, para a gente falar um pouquinho. Acho que ela tem uma posição não tão diferente, mas tem um ponto em contrário, então acho que é importante o debate, né? É claro. Eu acho que assim, eu tenho de largada uma posição acho que menos dogmática com relação ao autorregulador único. Eu concordo com o argumento, acho que um dos melhores argumentos, Julian, é que de fato você pode ter uma corrida pro pior. Eu concordo, eu conheço esse estudo, é algo que se fala bastante de fato, mas eu acho que num mundo ideal, haveria outras vantagens também. Você tem menores custos de transação, porque afinal de contas o participante está lidando ali com uma única autoridade, o que deixa tudo sempre mais fácil, no mínimo, porque você tem interlocutores repetidos, você tem um ganho de expertise, porque afinal de contas você tem interações repetidas de condutas repetidas. Então a gente que está ali na lida do mercado de capitais sabe que de vez em quando aparecem algumas tendências de condutas diferentes, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que começam a pipocar por aí, e eu acho que com isso o autorregulador tem maior capacidade de replicar determinadas técnicas de supervisão para outros casos. Enfim, eu acho que tem uma série de vantagens. A grande questão e também acho que em muitos casos a gente não vai conseguir contar com a possibilidade de um autorregulador que vai ser eleito por aclamação, digamos assim, né? Por um processo de legitimação tão profundo que o transforme ali pelas forças de mercado nesse centro de normas e supervisão. Mas eu acho que a grande questão é que, assim, de certa forma, essa também é uma discussão teórica, né? Eu acho que depende de uma série de questões, e cada lugar, cada mercado precisa achar aquilo que faz sentido. Eu acho que alguns elementos precisam estar presentes para que a autorregulação única funcione. Preço é um deles, autonomia e independência é outro deles, as próprias características do mercado. Uma das coisas que a gente discutiu muito sobre o BBCE e que a própria estrutura do BBCE reflete como você destacou várias vezes, a gente está lidando aqui com um balcão que acabou de começar, com um produto específico, então tem uma série de coisas que acho que precisam ser consideradas. E aqui, assim, pessoalmente, acho que na largada não jogo fora a ideia. O que eu acho é que ela precisa ser testada à luz do que existe de condições ali, de fato, num determinado mercado, num determinado participante. Obrigado, Marinha. César, você pode comentar um pouquinho? Acho que a gente tem uma posição meio híbrida aí entre Marina e o Shediac, né? Eu acho que assim, o primeiro destaque que eu faço, e é conceitual mesmo, é que a nossa opinião vai no sentido de que, se for ter uma autorregulação unificada, ela tem que ser independente absoluta. Ela é inviável a gente imaginar uma autorregulação vinculada a um administrador X ou a um administrador Y, né? A gente está falando de poder econômico, e o poder econômico gera uma maior ingerência na governança dessa autorregulação. Consequentemente, a isenção, mesmo com a proposta apresentada pela CVM de conselheiros independentes, ela fica sempre mitigada pela desconfiança da iniciativa pequena, como é a BBCE, por exemplo, que em eventual disputa venha a perder. Aí fica a sensação de que a disputa entre a BBCE e o outro administrador, e a perda decorre diretamente desse poder que o outro administrador possui. E o inverso também, eu acho que vai ficar muito
conflitante a autorregulação que é mantida por um outro administrador decidir contra esse administrador em favor da nova iniciativa. Esse é o grande ponto que vai marcar, provavelmente, a nossa manifestação, que admite-se uma unificação da autorregulação, e aí, corroborando com o que a Marina fala, o custo de observância num país como o Brasil, ele pega. Eu fiz o paralelo para conversar com o Carlos sobre esse assunto, a história do sistema tributário nacional. Cada estado tem a sua legislação, cada estado tem a sua legislação, tem cada município a sua legislação, e ainda tem a legislação da União, e as interpretações muitas vezes são conflitantes. Então, para efeitos legais, num tributo federal, você tem que presumir que a receita é isso, para o estadual você presume que a receita é aquilo. Uma diversidade de autorregulação pode, para grandes players, pode gerar esse tipo de custo de observância. Ele vai ter que ter um departamento para cada autorregulação. Então, nesse sentido, é importante a unificação. Contudo, essa unificação na nossa visão, só é possível com uma independência absoluta. Não há a menor possibilidade da associação para a autorregulação, seja da BBCE, seja da nossa concorrente, seja da nova iniciativa da Certa, seja a iniciativa... É inviável admitir esse poder econômico dentro da autorregulação unificada. Mas, César, aí... É óbvio que isso aí daria, do meu ponto de vista, para discutir 2 dias, portanto eu vou falar 30 segundos. A autorregulação independente não é autorregulação. Esse aqui é o meu ponto. Tá. A autorregulação precisa ser pelos participantes. Então, lá na proposta, por exemplo, a FINRA é o contrário. As bolsas não podem participar nos Estados Unidos do autorregulador único. Só os intermediários de mercado. Então, para mim, alguma independência nos conselhos de autorregulação é claro que precisa ter. Agora, é fundamental para que a autorregulação funcione a participação das entidades de mercado. E aí eu não estou me referindo às entidades de mercado no sentido das entidades de negociação ou de liquidação. Estou falando dos intermediários, de quem opera naquele mercado. Porque eles é que são por isso que é a autorregulação. O destinatário da norma é quem está operando naquele mercado. Então, aquele indivíduo, o intermediário de mercado, no caso aqui, os participantes, devem ter, inclusive, na medida em algum momento, participação no funcionamento da entidade. Isso, para mim, é verdadeira autorregulação. Desculpa. Então, eu concordo com essa linha. Eu não concordo que a BBCE, o Carlos, nomeie o presidente da autorregulação. Não, é claro. É isso que eu tô falando. Nesse sentido. É nesse sentido que a gente é frontalmente contra. A BBCE mantém a autorregulação 99% da receita. E aí ela vai autorregular a B3. Isso não faz o menor sentido para nós. Agora, o participante credenciado, no caso da BBCE, ou os clientes da B3 formarem essa os intermediários de mercado. Perfeito. Isso dá total independência na nossa visão, tá? Não dá. Quando eu usei a palavra independência, foi nesse sentido também. Mas eu acho que a palavra aí não é independência. Porque essas pessoas claramente vão ter alguma participação não independente. Quando nós formos vamos dar o exemplo da Aline, né, já que foi ela que fez a pergunta. A Aline integra o Conselho de Autorregulação da ABSM e ela é ligada a um importante intermediário de mercado. É importante ter uma pessoa como a Aline dentro do Conselho de Autorregulação. E é importante também ter outras pessoas que não são ligadas a intermediários de mercado. Mas para que haja autorregulação, é preciso que os autorregulados se manifestem. Talvez não sejam nem a maioria do Conselho, eles podem ser a minoria do Conselho de Autorregulação. Mas pelo menos você tem ali a manifestação, a ideia, a capacidade, o conhecimento. Por isso que eu acho muito importante tomar cuidado com o conceito. Isso é muito mais difícil de fazer numa autorregulação unificada. Porque numa autorregulação unificada, como é que você vai juntar
o intermediário de bolsa com o intermediário de balcão, que não é intermediário, é o participante. Então, como é que você vai ter a representação nesse conselho? Você vai mandar alguém que vai ser eleito pelas comercializadoras para integrar esse conselho? O que eu estou querendo dizer é que são bichos muito diferentes. A autorregulação, para funcionar, tem que ser uma entidade em que os regulados estão presentes, e quando os bichos são diferentes, para que eles estejam presentes, é preciso que seja um pouco separado, é preciso que seja um pouco diferente. Agora, respeito e muito a posição de quem concorda, quem pensa em contrário. Por exemplo, a Marina, não é uma posição dogmática, Marina, é uma posição, eu vou chamar de quem já sofreu muito a compreensão e os efeitos do que uma autorregulação deveria ser. Não, eu não acho mal feita, não. Acho que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Sim. Eu não vou criticar o que eu não concordo, até porque eu já fui vidraça também, né? Muitas pessoas não concordavam como a autorregulação funcionava na CETIP e eu respeito quem não concordava. Mas eu acho que excesso de poder na mão de alguém é ruim. Um autorregulador único teria poder demais e ele se assemelharia muito ao regulador estatal. Então, eu acho que eu prefiro essa divisão, E o poder absoluto corrompe absolutamente, né? E nesse quesito estamos de acordo, né, Shidiak? Eu acho que nossa divergência é talvez em pequenos detalhes, né? Claro, óbvio. Assim como em relação à Marina, eu tenho certeza que uma autorregulação unificada nas bases que a Marina gostaria que existisse, talvez eu não tivesse nada contra. Também não é uma coisa filosoficamente... Autorregulação unificada eu não vou sair correndo, não é isso. Assim, acho que é importante só desse tema, assim, acho que como o Shidiak falou, talvez você já teve tema para um único webinar, né? Eu acho que é importante o que o Shidiak comentou e que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, que a gente não pode confundir autorregulação com terceirização de regulação. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho. A autorregulação é algo feito pelos participantes para o seu mercado. Tem uma questão aqui que até foi colocada, até um comentário, na verdade, mas que acho que se a gente entrar aqui também a gente é um tema bastante extenso, que é a questão do custo, né? Quer dizer, se você tem uma autorregulação única, né? Esse cara tem o poder econômico de cobrar o quanto que ele quer, porque ele é o único que tem. Quem vai regular isso, né? Esse foi um dos meus argumentos, a competição, né? Exato. Se é um regulador que foi ungido por um autorregulador que foi ungido por um regulador para ser o único cara no mercado a fazer isso, ele tem um poder econômico maior que o próprio mercado, que não faz muito sentido, né? Então, acho que é esse cuidado que tem que ser tomado. Se a CVM não regular, por exemplo, a questão dos custos, a gente pode cair num mundo onde você fica refém de um autorregulador único, né? A CVM não pode regular a questão dos custos, na minha opinião. Então, isso vira um negócio... teórico. Enfim, vira uma coisa completamente... eu acho que na hora que você define esse tipo... Na hora que você passa para o regulador a decisão sobre os custos da autorregulação, a autorregulação sempre vai poder virar e dizer eu preciso de mais dinheiro, o que você quer que eu faça eu não consigo fazer. Então, no mundo real, o regulador não pode definir esses custos, cada um vai ter que definir os seus. E aí, a tendência, como nós sabemos, a quem não tem que competir, é que os custos fiquem proibitivos e que não façam sentido nenhum. Tem tantas razões pelas quais eu sou a favor da competição, inclusive na autorregulação, que acho que é uma discussão longa. Esse é um dos pontos que a gente tem muita preocupação, né? Que a autorregulação não pode ser uma barreira de entrada para a competição, né? Acho que esse é o cuidado que tem que ser tomado e acho que o regulador vai estar de olho nisso, né? Eu queria passar aí para as considerações finais aí, talvez começando aqui dentro de casa, né? A Budi, acho que podia falar um pouco aí sobre quais são os próximos passos. A gente pretende fazer um evento exclusivo para os clientes para também dar transparência de como que vai ser feito esse monitoramento, né? Então, queria que você comentasse aí, por favor, para finalizar. Exato. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que viu a gente e agradecer também aos palestrantes. Obrigado. Como o Rato falou,
A gente vai seguir uma linha de diálogo bem intensa com os participantes. Uma delas é a gente criar um programa de monitoramento que vai acompanhar o participante nessa jornada inicial. Então, a ideia é mostrar como que a gente vai fazer supervisão, como que a gente vai fazer monitoramento, como ele pode fazer o monitoramento das operações dele, né? Quais são as cartas que a SMM vai mandar em caso de questionamento. Enfim, como foi falado aqui nesse webinar, é ter toda essa aproximação necessária que o participante precisa e contribuir para o crescimento desse mercado. É isso, gente. Obrigado. César, quer complementar? Complementando aí o Gustavo, eu quero agradecer ao Carlos, ao Gustavo, me intrometi aqui no webinar sobre autorregulação, agradecer imensamente a Marina pela disponibilidade, ao Shediac, pela palavra sempre importante e de forte reflexão que ele causa sobre todo e qualquer tema, ainda mais um tema que ele domina tão bem. Eu quero deixar para os participantes aí os meus contatos, eu sempre estou à disposição para contribuir com essa evolução do compliance de cada uma das participantes aqui da BBCE, e contem conosco para sempre evoluir. Obrigado, César. Bom, queria, em nome do BBC, agradecer a Marina e o Shediac aí, que foram super parceiros aí no processo. Agradecer pelos parabéns, acho que o parabéns para todos nós, acho que cada um de nós aqui, funcionários, acionistas, clientes, tiveram participação importante disso. O projeto que começou antes de eu chegar na companhia, já tinha uma visão forte aí do Vitor, que era o antigo CEO, de que a gente podia chegar lá. Então, acho que a gente conquistou isso com muito suor e lágrimas, mas acho que a conquista é muito boa, né? E agora acho que a gente começa a fazer um trabalho muito forte em cima disso. Então, em nome da BBC, eu quero agradecer a Marina e o Shediac, pedir para eles fazerem as suas considerações finais aí, e com certeza a Marina, a gente vai estar junto aí, principalmente o Abuja, né, no comitê, Shediac com certeza parceiraço, e a gente vai continuar fazendo muita coisa junto aí. Então, queria começar pela Marina e depois o Shediac, por favor. Bom, obrigada, Rato. Eu queria primeiro agradecer o convite, foi um prazer. Bom, está sendo um prazer interagir com vocês no contexto do comitê. Com a Búdio, de fato, a gente tem se falado bastante, né? Eu queria também fazer uma coisa que eu não fiz no começo, que é referência aos demais membros do comitê, que são a Simone e o Lugarinho. E aqui eu vou fazer um pouco de caridade com o chapéu alheio em nome deles e colocar os dois, assim como eu, à disposição para o que vocês e os participantes, enfim, precisarem. E é isso. Tem sido um prazer. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Marina. Shediac. Eu também queria agradecer a todos que assistiram ao convite. Isso aqui é um prazer. Acho que vocês marcaram um golaço, convencendo a Marina a fazer parte da estrutura. E dizer para vocês que, aliás, como a BSM também fez um golaço quando convenceu a Aline, você veja que a autorregulação acaba atraindo gente boa. Mas dizer para vocês que a grande responsabilidade que vocês têm, né? Acho que esse é o grande ponto. E vocês, eu não estou falando do BBCE, não, estou falando do BBCE e o mercado, né? Acho que todo mundo hoje há um holofote muito grande em vocês, né? Porque vocês são o único mercado de balcão fora da estrutura B3, né? Efetivamente funcionando de forma com derivativos, etc. Então, todo mundo vai estar de olho. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande, né, de fazer esse trabalho da forma como a gente sabe que vocês querem fazer. Então, comecei elogiando, dando parabéns e termino falando um pouco da responsabilidade que vocês têm frente ao nosso mercado e à nossa cultura. Mas, enfim, vocês têm time para isso, vocês têm vontade para isso, vocês têm clientes para isso, porque vocês têm um mercado muito sofisticado de clientes muito interessante. Acho que, enfim, tem tudo para essa nova etapa aí do BBCE ser um grande sucesso, e aquilo que eu puder fazer para ajudar
E o que eu não estiver ajudando, estarei de longe observando e provavelmente, muito provavelmente, aplaudindo. Obrigado, Shediac. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu queria também reforçar, estamos aí, a Simone e o Lugarinho estão nos ouvindo, participando, então também aproveitar para, em nome da BBC, dar boas-vindas para eles. Eu acho que o Abud já teve reunião com eles, então acho que realmente a gente está montando um time bastante bom, com bastante experiência, desde o conselho, né, trazendo aí com Gustavo Franco, Cássio Casseb, Silvio Meira. Então, realmente, assim, a gente está com muito gás, muita vontade, realmente, de desenvolver o mercado de energia no Brasil. Acho que é um espaço enorme que tem pela frente, né, não só energia elétrica, como outros tipos de energia. Então, realmente, assim, vontade com certeza não nos falta e conhecimento a gente vem adquirindo aos poucos, não só com vocês que estão chegando, mas também com parceiros como você, Shediac, que nos ajudou e nos ajuda muito nesse processo. Então, em nome do BBC, queria agradecer e deixar aqui à disposição qualquer dúvida, qualquer questão, e dizer mais uma vez que a gente está com esse vídeo está sendo gravado e vai estar disponível no nosso canal do YouTube para quem não teve oportunidade de assistir. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todos aí.